programa Saber Direito desta semana, o professor Marcelo Holanda vai falar sobre violência doméstica e as relações de poder, embasadas por argumentações jurídicas e hermenêuticas. Nas aulas ainda serão tratadas as relações homoafetivas masculinas, além das aplicações da Lei Maria da Penha em casos concretos. Olá a todos e todas, sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas ao Saber Direito. Hoje nós vamos para a nossa quarta aula e nosso tema será a Lei 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha, nas relações homoafetivo masculinas. Como estávamos dizendo no final da nossa aula anterior, é importante ter um recorte específico sobre a aplicação da Lei Maria da Penha nas relações homoafetivo masculinas para que nós possamos compreender semelhanças, diferenças com as relações heteroafetivas, mitos que pairam sobre as relações homoafetivas e também de que forma a legislação pode e deve proteger eventuais vítimas de violência doméstica nesse contexto específico de relação afetiva. Pois bem, é interessante nós começarmos a nossa dinâmica compreendendo que a violência doméstica, ela não escolhe gênero, ela não escolhe configuração familiar, ela acontece e exatamente por conta disso a violência, por ter seus variados matizes, suas variadas significações e suas variadas materializações, é que todas as famílias, infelizmente, podem, enfim, ter em seu centro a violência ali presente. Não restringe, portanto, configurações familiares consideradas tradicionais, as heteroafetivas, mas também afeta a todas as demais configurações que também são protegidas pelo ordenamento jurídico brasileiro. O fato é que considerar famílias homoafetivo masculinas como entidades familiares ainda requer um certo esforço por conta de alguns problemas sociais, algumas caracterizações sociais que se tornam muito presentes e ainda se manifestam com muita força em nosso contexto social. Machismo, LGBTI-fobia, misoginia, são questões que, de alguma maneira, atravancam a reflexão e o avanço para uma sociedade livre, justa, igualitária e sem discriminação de qualquer natureza. Esses conceitos, inclusive, estão presentes na Constituição da República. Não se trata de uma ilação que está sendo trazida aqui, tão somente um reforço e um reflexo do que a nossa Constituição republicana pretende para o nosso contexto de sociedade, para o nosso contexto de humanidade, aqui nesse cenário onde nós estamos, no nosso ordenamento jurídico. Percebendo, então, ultrapassada essa questão de considerar ou não considerar as relações homoafetivo masculinas como entidades familiares, ou seja, considerando-as como tal, é claro, é óbvio que se deve ter a proteção constitucional a essas configurações familiares também. Isso porque o conceito de família, ele peca se houver apenas uma única definição e família for colocada no singular. Existem várias formas e todas gozam de proteção constitucional. Por quê? Porque entidade familiar significa um espaço onde o desenvolvimento, o acolhimento e o afeto devem ser preponderantes. O que desvia dessa noção, infelizmente, precisa de reparação para que esse núcleo familiar não seja maculado ou sofra situações para que as pessoas que fazem parte desse núcleo estejam como vítimas, como alvo de violências e violações de direitos. Percebendo, portanto, que nas relações homoafetivo masculinas pode-se e também existem-se configurações que indicam serem aí, então, entidades familiares, por óbvio que quando acontecem situações de violência doméstica nesses contextos familiares, é preciso que haja intervenção estatal. Poderia surgir a primeira pergunta de que, como não há, em tese, legislação específica para essa finalidade no nosso ordenamento jurídico brasileiro, nada há que se fazer. Lê do engano. Como nós
vimos ao longo das aulas anteriores, sobretudo quando passamos a conceituação dos tipos de violência, quando passamos a questão da interpretação extensiva como um esforço criativo do intérprete de trazer à norma jurídica a capacidade de tocar determinados fatos e ações sociais, chegamos ao conteúdo normativo da Lei Maria da Penha e entendemos, concluímos que a finalidade da legislação é coibir a violência doméstica, parece-nos pouco adequado dizer que a Lei Maria da Penha não seria aplicável a essas situações envolvendo violência doméstica nas relações homoafetivo-masculinas. Por quê? Quando reconhecemos e quando há a previsão expressa na Lei Maria da Penha de que, inclusive, relações homoafetivo-femininas abarcam o seu conteúdo, podem ser tocadas pela legislação quando ocorrem situações de violência doméstica nesse núcleo familiar, parece bastante difícil não considerar essa mesma premissa quando temos uma relação homoafetivo masculina em que nela haja ocorrência de violência doméstica e familiar. Dentro desse raciocínio, perceber que a violência doméstica também tem sua ocorrência nas relações homoafetivo masculinas implica considerar e afirmar algumas coisas importantes, pontos necessários para que nossa reflexão continue aprofundada. São entidades familiares, são formados por pessoas com dignidade humana reconhecida, inclusive encartada constitucionalmente. Entidades familiares gozam de proteção constitucional, portanto, merecem ter amparo jurídico e amparo legislativo quando situações de violência doméstica enfrentam e entram em seu núcleo. E se há uma legislação cuja finalidade social é extirpar e coibir a violência doméstica, não é distante a possibilidade de que essa legislação específica, no caso a Lei Maria da Penha, seja utilizada para poder proteger vítimas agredidas, mesmo sendo homoafetivo masculinas. Bem, quando consideramos, a partir dessa análise, que as entidades familiares compostas por pares homoafetivo masculinos também podem ser o palco central de violência doméstica, alguns mitos costumam surgir a partir dessa idealização. Há uma porque nós ainda temos no nosso contexto social preconceitos de toda a ordem que são direcionados às pessoas LGBTs e que trazem ideias equivocadas de como se vivem, como se programam, como estabelecem o seu modo de ser essas pessoas. Ou seja, quando criamos ideias equivocadas de que a todas as famílias homoafetivas, sejam elas masculinas ou femininas, existem questões que sempre vão acontecer, estamos retirando dessa percepção, dessa análise, o fato de essa entidade familiar ser composta por pessoas. Pessoas que naturalmente são complexas, pessoas que naturalmente têm crenças, têm valores, pessoas que conviveram em determinados contextos que as formaram e continuam formando-as. Portanto, estabelecer mitos para poder descrever e conceitualizar esses espaços domésticos, esses espaços familiares compostos por pessoas homoafetivas é um erro. E é um erro porque mito por mito acaba retirando, segregando e não garantindo direitos às pessoas por conta da questão de gênero e por conta da questão de orientação sexual. Esse ponto é importante porque alguns desses mitos, eles pairam numa ideia de que necessariamente as pessoas homoafetivas, elas têm um excesso de desejo sexual, elas têm um excesso de libido que não se pode controlar, como se fosse algo naturalizado, coisa que não é verdade, e também estão inclinadas para o que nós chamamos de promiscuidade. Além dessas percepções serem extremamente violentas, nós percebemos que são arraigadas de muitos preconceitos.
Há uma porque considerar determinada pessoa, independentemente do seu gênero ou orientação sexual, como inclinada a somente uma atividade ou a um tipo de comportamento é um erro. É um erro porque seres humanos têm anseios, seres humanos têm desejos, seres humanos têm planos, seres humanos idealizam uma vida, seres humanos têm projetos de vida. Portanto, reduzir essa capacidade e essa potencialidade que envolve uma única pessoa é, no mínimo, agredi-la e violentá-la no seu mais íntimo conceito de si mesma, ou seja, de ser humana como qualquer outra pessoa. Por esse motivo, esses mitos que envolvem, sobretudo, a idealização das pessoas homossexuais como aquelas que são inclinadas à promiscuidade, além de ser um erro, como eu disse, é grosseiro, é discriminatório e não encontra espaço, ressonância no ordenamento jurídico em que vivemos. Eu tirei isso das minhas conclusões, das minhas ilações? Não. A Carta da República, promulgada em 1988, deixa de modo muito nítido que tipo de sociedade se espera desse cenário jurídico brasileiro após anos de ditadura militar. Uma sociedade democrática, livre de discriminações e preconceitos e que respeita as configurações familiares e as configurações humanas, porque sabe que é na diferença que aprendemos a sermos mais humanos e melhores enquanto ser. Observando, então, essas premissas que indicam que há mitos em relação às pessoas homoafetivas, outros acabam surgindo dessas ideias padronizadas de que as pessoas homossexuais têm uma certa facilidade em romper com relações. Descaracteriza-se aí a condição humana do sofrimento de alguém que rompe uma relação afetiva com outra pessoa, ou de que a pessoa homossexual ela sabe lidar melhor com um tipo de sofrimento porque é como se ela não tivesse nenhum atributo que a considere humana e que esse sofrimento possa atingi-la de forma mais significativa. Ou seja, quando se constroem mitos nesse sentido para poder categorizar, para poder caracterizar pessoas apenas pela orientação sexual e pelo gênero, estamos coisificando o que não é coisificável. Seres humanos têm liberdade de ser, seres humanos possuem complexidades imensas e nós todos sabemos disso por conta das nossas próprias vivências, dos nossos projetos que estabelecemos para nós mesmos. Portanto, estabelecer mitos eu igualo como um crime, porque é como se nós retirássemos o aspecto de alma que envolve um ser humano e isso traz consequências nefastas, sobretudo para poder garantir e permitir que os direitos sejam gozados de forma plena, sem ofender, por óbvio, o direito e as liberdades das outras pessoas. Quando percebemos que esses mitos, eles se exercem e influem sobre a vida das pessoas homoafetivas, temos a crença de que violência doméstica nessas relações não existe. E não é raro eu ouvir, sobretudo quando eu sou chamado para poder tratar desse tema, dessa pesquisa que eu elaborei, de que não há como haver violência doméstica nas relações homoafetivas porque simplesmente não há família ali presente, o que é um problema. Já temos, inclusive após o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal acerca da extensão da união estável, da sua configuração às relações homoafetivas, exatamente como nódulo central de percebê-las como entidades familiares. Então, ainda que isso seja algo superado pela jurisprudência da Corte, ainda há quem insista num pensamento retrógrado de que não se tratam de entidades familiares, quando na verdade o são. Ou seja, tendo-se ainda essa ideia de que entre pessoas homoafetivas e entidades familiares há um distanciamento que é inexistente, pensa-se que a violência doméstica nessas relações simplesmente não acontece. Ora, é óbvio, se não há família, vai haver relação
afetiva e, em consequência, possibilidade de violência doméstica nesse núcleo? Não. Pensando-se dessa forma minimizada, não. Mas o que acontece é que, assim como quaisquer outras pessoas, independentemente do seu gênero e orientação sexual, as pessoas homoafetivas também exercem seu direito de constituir suas famílias e, desafortunadamente, pode haver ocorrência de violência doméstica nesses núcleos familiares. O senso comum traz a ideia de que não ocorre. Não ocorre porque não são famílias, mas ocorre. E, em ocorrendo, é preciso haver amparo e proteção estatal. Esse silêncio social acerca da possibilidade de violência doméstica nessas entidades familiares enquadram as pessoas homoafetivas no que Adriana Nunan, psicóloga, chama de segundo armário. O primeiro, que o senso comum conhece mais por conta da disparidade e também da divulgação em mídia do que significa sair do armário, é quando a pessoa homossexual, no caso, não é como nós estamos tratando, ela não encontra mais um óbice para poder afirmar-se enquanto tal. Esse seria o primeiro armário. Ou seja, sair de uma condição de ilhamento, de isolamento, de omissão, de esconderijo, de escurecimento, de inexistência. Só que há o segundo. E esse segundo, quando Adriana Nunan exemplifica no seu trabalho, é que, além das extremas dificuldades de ir de encontro à heteronormatividade, afirmando-se como pessoa que não está ali enquadrada no gênero dominante ou na orientação sexual dominante, considerada dominante, é afirmar-se como vítima de uma violência nessas relações familiares. Ou seja, além da dificuldade de observar a situação social, de poder se afirmar e muitas vezes ter de sofrer violências por conta disso, existe um estigma muito maior quando, após afirmar-se enquanto homoafetivo, no caso que nós estamos trabalhando, essa pessoa também precisa se afirmar como vítima de violência doméstica. São dois armários nessa metáfora, nessa alegoria que Adriana Nunan escreve e que também consta do livro que nós estamos utilizando para poder tratar do nosso tema. Ou seja, percebam que o encadeamento do silenciamento social acerca da possibilidade da violência doméstica nessas relações homoafetivas. A falta de espaço, muitas vezes, no cenário público para um debate sério e sofisticado a respeito dessas configurações familiares e dos imensos desafios que as pessoas homoafetivas enfrentam no seu dia a dia. E a ocorrência da violência em si nesses espaços familiares nos colocam para poder imaginar e pensar a extrema complexidade que é lidar com uma temática como essa. Porque temos pessoas que muitas vezes não estão tranquilizadas com relação à sua própria orientação sexual ou gênero, e gênero também. Nós temos a ocorrência de violência doméstica num espaço onde o afeto deveria prevalecer, que é a família. E ainda se tem a necessidade de afirmar-se enquanto vítima dessa violência e buscar auxílio estatal para poder cessar aquele ciclo de violência doméstica. O papel do judiciário, portanto, nesse aspecto, do poder público como um todo, mas aqui nós vamos nos centrar no poder judiciário, é impedir, é dar uma resposta, é responder a essas questões que são trazidas a ele envolvendo uma violência presente, ocorrente e que está maculando o direito, violando o direito da pessoa que está sendo agredida. Seguindo essa linha, é possível que a gente consiga estabelecer semelhanças. E aqui eu vou me centrar apenas nas relações homoafetivas, assim como nas relações heteroafetivas, que podem dialogar entre si e que podem nos trazer a ideia de que são relações afetivas em entidades familiares e que podem ter em seu núcleo, infelizmente, a violência
ocorrida, não é? A violência doméstica estabelecida. É natural haver, no ciclo de violência, e aqui também eu vou me valer das contribuições de Adriana Nunan, uma fase conhecida como lua de mel. Exatamente esse termo, lua de mel. Existe a discussão, existe o confronto, existe a agressão, para em seguida haver as desculpas perpetradas pela parte agressora, desculpando-se de modo a prometer que jamais aquele tipo de ação acontecerá novamente. Existe a caracterização da vítima enquanto envergonhada e culpada, muitas das vezes se sente dessa forma, por ter sido vítima daquela situação, como se ela pudesse ter evitado algo, quando na verdade quem deveria ter evitado é a parte agressora. Há as desculpas aceitas e o ciclo se repete. Geralmente, essa fase que vai da agressão à lua de mel, a culpabilização, as desculpas, a recorrência e assim sucessivamente, num desenho de um círculo, elas vão trazendo, essas situações vão trazendo situações que vão se agravando ao longo do tempo. Lembrem da metáfora do iceberg, que eu sempre insisto e que eu repito mais uma vez. Começa com uma ação considerada pequena, que se agiganta de um modo para uma outra, que sinaliza uma necessidade de cuidado, que se intensifica, podendo chegar até o cume, que é a morte ou a lesão grave ao corpo da vítima. Então não é apenas, eu repito mais uma vez, um puxão de cabelo, um grito durante o jantar, uma repreensão por causa do celular que está no silencioso e não se pode, uma das partes não pode ter acesso às mensagens que estão ali. É muito mais grave do que isso. Essas semelhanças ocorrem, por óbvio, tanto nas relações heteroafetivas como homoafetivas. Existe esse ciclo de violência que perpassa a lua de mel, que perpassa a culpabilização da vítima, que se tem uma pretensa desculpa aceita e o ato de violência acontece, muitas das vezes, de forma mais intensificada. Agora também há diferenças. E essas diferenças são nodais para poder perceber por que quando a violência doméstica ela ocorre no centro familiar, em que as partes são homoafetivas, sejam masculinas, sejam femininas, nesse ponto é possível fazer essa junção, porque essas famílias, essas entidades familiares, elas já encontram, de uma maneira ainda existente, infelizmente, uma barreira para ser e para existir. Essas entidades familiares existem, mas aos olhos de muitas pessoas, infelizmente, inclusive de quem está nos espaços públicos, como infelizmente nós temos exemplos aí para poder citar, elas acabam sendo invisibilizadas, ainda que existam materialmente. Por essa razão, algumas diferenças são importantes de serem estabelecidas. Uma delas é que, considerada a principal, não é? Existe a ocorrência do preconceito sexual relativamente às pessoas que compõem essa entidade familiar. O que não acontece nas relações heteroafetivas. Não existe ali uma discussão, uma reflexão acerca da orientação sexual do homem e da mulher. Não tem. Nós temos, por óbvio, hierarquização de gênero, outras patriarcado, nós temos machismo, misoginia, que são outras questões, mas nas relações homoafetivo-masculinas e femininas existe o preconceito sexual, de superar a barreira de entender que essas pessoas que formam a entidade familiar não são menores ou minimizadas em relação às outras formas de configuração familiar. Passo 1. A segunda diferença reside numa falsa ideia de que, sendo as pessoas homoafetivas, mas dadas a promiscuidade, não tem problema em estabelecer novas relações e terminar antigas relações, elas estão isentas de sofrimento, portanto não há espaço para a ocorrência de violência. É uma mentira. Nós já explicamos isso anteriormente, mas não custa repetir. É uma ideia mal fundada, mal formada acerca de pessoas por outras pessoas, não é? Essa conceituação é feita, que não têm a menor ideia do que é se afirmar em um mundo que o tempo inteiro rejeita
pessoas por conta da orientação sexual e do gênero. Portanto, não existe essa facilidade. A terceira diferença, que é extremamente importante, reside exatamente no fato de essas pessoas terem negada a sua predisposição a se afirmarem no mundo enquanto tal. E isso não somente com relação à formação da entidade familiar em si, mas em todos os demais aspectos. Ou seja, de ver-se enquanto ser humano solidificado em qualquer espaço que seja, ocupando qualquer espaço que seja. Convido-os a pensar no seguinte exemplo de por que pessoas trans e travestis geralmente não estão nas ruas ao longo do dia. Por que elas aparecem apenas quando a lua está sobre os céus? Que tipo de omissão e de reflexão podemos tirar dessa impossibilidade imposta a essas pessoas de trafegarem, de caminharem, de serem e de estarem nos espaços, nas suas configurações, quaisquer que sejam, ao longo do dia? Bom, dado esse exemplo para que se possam pensar e refletir a respeito dessas situações que vão muito além do mero achismo, por isso que tem diferenças que são essenciais e precisam ser pontuadas, é preciso também trazer alguns outros mitos que acabam decorrendo dessas diferenças que não são percebidas. O primeiro deles é achar que apenas o homem, enquanto ser humano masculino biológico, é o único agressor. Já conseguimos perceber que numa relação homoafetiva feminina, se uma das mulheres agride a parceira, ela também se submete à incidência da lei. Então, esse mito é facilmente desconstruído, não é? Por conta dessa percepção que a própria Lei Maria da Penha traz. Existe um mito também de que a facilidade de romper uma relação homoafetiva pode romper o ciclo de violência de forma mais facilitada quando se tratam de pessoas homoafetivas, justamente porque elas podem, em tese, não é? Nesse pensamento que não se confirma, terminar um ciclo e começar uma outra relação sem ter nenhum tipo de marca, nenhum tipo de sentimento negativo que venha com essa situação pela qual vive ou viveu. Generalizar a promiscuidade é um problema, é o mesmo pensamento que ainda se tem quando mulheres podem ser rotuladas por conta da roupa que usam, do cabelo que cortam, enfim, dos lugares que frequentam. São situações em que se colocam marcas, insígnias generalizadas, o que, por óbvio, né, se trata de um erro, porque não se dá para poder generalizar as situações sem considerar as suas especificidades. E, mais uma vez, não custa refletir de que as entidades familiares, todas elas, independentemente da configuração que tenham, possuem proteção constitucional, seja em decorrência da dignidade da pessoa humana, seja em decorrência do princípio da igualdade, da liberdade, da vedação à discriminação odiosa, da segurança jurídica, porque todos temos esse direito, enfim, desde que não haja nenhum tipo de agressão direta ao direito do outro, não há por que se proibir uma configuração familiar que destoa do que é considerado tradicional, do que é considerado prototípico. Não vou utilizar o termo normal porque, além de soar muito agressivo, é algo que não se coaduna, enfim. O direito sexual das pessoas é uma expressão da intimidade. Não há nenhum crime em ter a sua prospecção sexual demonstrada de maneira distoante do que se considera normal. Aliás, é interessante quando todas convivem harmonicamente juntas, porque assim, mais uma vez, se aprende e se ensina de modo mais completo, né? Menos hegemônico. Recordemos, portanto, que a Lei Maria da Penha, ao trazer variados tipos de violência ali elencados, ela nos mostra, como já dissemos na aula anterior, que algumas chaves são importantes para que percebamos que essas variadas formas de manifestação de violência também podem acontecer no contexto doméstico e familiar envolvendo pessoas homoafetivas, sejam masculinas, sejam femininas. Quando tratamos
do segundo armário, que é uma teoria criada, enfim, é um conceito trazido por Adriana Nunam, nós percebemos a possibilidade da ocorrência de um tipo de violência que é muito, muito letal. Tem uma consequência bastante nefasta. A violência institucional. Violência institucional significa quando determinada pessoa que sofre agressão busca auxílio dos órgãos institucionais, enfim, constitucionalmente instituídos para poder exercerem suas funções de proteger e concretizar a paz social, não é? Os órgãos do sistema de justiça são um exemplo disso. E ao chegar nesse agente, ou nessa agente, existe uma revitimização e uma dupla violência por ela estar ali buscando auxílio para uma situação em que ela estava acometida, considerada inapropriada, considerada difícil de ser compreendida como normal, como natural. Exemplo. Como será que pessoas LGBT são atendidas nas delegacias comuns, porque nem todos os estados possuem delegacias especializadas para poder tratar de crimes de ódio, e manifestam seu interesse em receberem algum tipo de proteção após serem ameaçadas ou serem vítimas de alguma agressão física, por exemplo. Não raro, essas pessoas acabam sendo colocadas à margem, colocadas sob prova, ou seja, sofrem desconfiança de que realmente aquele crime aconteceu, aquele fato, melhor dizendo, aconteceu em virtude da orientação sexual. Isso não é difícil de imaginar e de visualizar. Não raro, pessoas LGBT, quando alegam que foram vítimas de homofobia e que foram vítimas de agressões físicas, muitas das vezes têm esse relato desconfiado por diversas vezes por parte dos agentes para poder retirar esse aspecto da homofobia que foi o grande vetor que permitiu ou que desencadeou aquela ação. Estamos a um passo de uma modificação desse cenário por conta de um julgamento recente aqui do Supremo Tribunal Federal, no sentido de equiparar a homofobia ao crime de racismo. Um grande avanço. Temos, então, uma possibilidade de avanço com relação a essas questões da homofobia por conta do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal em equipará-la com o crime de racismo. Isso denota, por óbvio, a omissão legislativa em lidar com uma temática cujos projetos de lei permanecem tramitando na Câmara dos Deputados e também há projetos no Senado Federal e que nunca avançaram por questões meramente ideológicas. É um problema quando verificamos que agentes políticos, ou seja, a serviço da população, atravancam discussões importantes para poder proteger minorias ainda subalternizadas e que têm seus direitos violados de forma histórica, de forma contumaz, por aspectos que vão desde a questão religiosa até a questão do machismo e outras situações sociais que impedem o avanço dessas discussões de forma séria. Quando o Supremo Tribunal Federal é chamado a verificar que essa omissão legislativa diminui a dignidade humana de pessoas que são diretamente atingidas por essa ausência de trabalho efetivo, não é, do Congresso brasileiro, há quem diga que o Supremo legisla, quando, na verdade, se chama a Constituição para poder suprimir uma lacuna proposital que o órgão legislativo optou por não cumprir, por não discutir, por não levar adiante. Não se pode negar a quantidade de brasileiros e brasileiras que são LGBTs, que essas pessoas estão submetidas às variadas formas de violência nos seus variados aspectos, em seus variados locais, e fingir que essa realidade não é algo que necessita de atenção e de maior preparação e amparo do Estado para poder proteger essas pessoas, já que também são humanas e consideradas perante a Constituição Federal como pertencentes ao grupo que deve ter sua proteção ali garantida, estamos diante de uma situação que também pode ser considerada uma violência, já que essa omissão permite, infelizmente, que essas pessoas permaneçam à margem.
Teremos, então, possibilidade de mudança, é algo que o tempo há de nos trazer com relação à equiparação da homofobia ao crime de racismo, mas vejam o tempo que foi necessário para que esse tipo de discussão chegasse até a Suprema Corte e tivesse um posicionamento a respeito com base na Constituição Federal. Observando-se, então, que entre mitos, semelhanças e diferenças, a configuração familiar, seja ela formada por pessoas homoafetivas, masculinas ou femininas, e que nesse núcleo pode haver a ocorrência de violência doméstica, é claro que quando esse fenômeno da violência ocorre, é preciso garantir os direitos da pessoa que está sendo agredida, portanto, tendo seus direitos violados. Poderíamos avançar pensando que a Lei Maria da Penha não se aplicaria aos casos envolvendo pessoas homoafetivas masculinas por conta de a lei, em tese, proteger a mulher vítima de violência doméstica. Façamos o repasse com relação à interpretação extensivo-teleológica, que avança a interpretação da norma ao longo do tempo de acordo com o contexto social em que ela está inserida. Ou seja, se no ano de 2006, não afirmo isso de forma absoluta, mas imaginemos que se no ano de 2006 essas discussões envolvendo pessoas LGBT ainda não tinham espaço ou ainda não eram feitas de modo contumaz para poder explicar que também são elas alvo de violência doméstica, poderia nos sugerir que a legislação seria então apenas utilizada, a Lei Maria da Penha, para as mulheres vítimas de violência. No entanto, mais uma vez retomando aquilo que Miguel Reale chama de esforço criativo do intérprete jurídico, essa lei, esse instrumento normativo, que possui uma superfície, mas também possui em sua camada mais interna questões que precisam ser refletidas, que podem ser levantadas, essa legislação, esse instrumento normativo, ele caminha ao longo do tempo. Interpretação teleológica é isso. É retirar a legislação de um espaço pré-determinado para que ela também possa acompanhar que tipo de dinâmica social tem acontecido e que, enfim, é trazida ao Poder Judiciário para que receba uma resposta. Simplesmente dizer que a lei não se aplica porque é destinada à mulher e pronto, é dizer, eu estou retirando, eu estou afirmando a violação ao direito de determinada pessoa por conta de sua orientação sexual e de seu gênero. E aí? Utilizemos, mais uma vez, a questão dos princípios como balizas interpretativas. Eles iluminam o caminho. Porque, como dito, a norma ela tem a sua superfície e para poder enxergar o que há por debaixo dela, a profundidade que ela acarreta, a profundidade que ela possui em si, somente os princípios podem abrir esse espaço para que seja ali perscrutada, verificada, de que modo a norma ela deve ser adequada a determinado fato social. É um esforço difícil ter de abrir mão, muitas vezes, de uma visão consolidada baseada na discriminação e no preconceito. É muito complicado perceber que, por muitas vezes, piadas, conceitos, diminuições eram considerados normais e hoje se tenta modificar esse discurso. A razão é muito simples. A intenção de modificar esse discurso de ódio é exatamente porque discurso de ódio causa efeitos. E esses efeitos estão ligados à manutenção ou não da vida e da dignidade dessas pessoas que são atingidas. Há quem diga que estamos na era de uma ditadura LGBT ou qualquer coisa que o valha. O que é uma tremenda mentira, porque não se buscam privilégios em relação às pessoas que não são LGBT. Se busca tão somente uma igualdade materializada, conforme estudamos sobre o princípio da igualdade na aula 2, para que se tenha condições melhores para uma vida digna, de paz, sem violência, que é um direito de cada um de nós, meu e de vocês que nos assistem. Observemos, portanto, que tematizar e observar a violência doméstica nas relações homoafetivas requer
uma interpretação bastante aprofundada, que possui aí alguns percalços que podem nos levar a cometer alguns deslizes, algumas situações de queda, quando tentamos compará-las exclusivamente com as relações que não são homoafetivas. E existe ainda o obstáculo de se perceber que a norma vigente, a Lei Maria da Penha, não teria possibilidade de ser aplicada exatamente por conta do seu contexto de criação e da parte destinatária ali identificada quando do seu momento de promulgação e sanção. Todo esse esforço é no sentido de perceber que marginalizar pessoas por não haver no ordenamento jurídico brasileiro uma legislação específica para determinada situação social é também uma forma de violência. É também permitir que determinado grupo seja subalternizado em seus direitos e seja propenso às violações que podem decorrer daí. Imaginem que, se pessoas LGBTs têm extrema dificuldade de se afirmarem enquanto tal e ainda encontram um espaço social em que esconderem-se, em que omitirem-se nos seus desejos e vivências é uma única realidade, nós estamos deixando que essas pessoas sucumbam diante dos nossos olhos. É exatamente por essa razão que não nos esforçarmos para poder perceber a importância do direito na consagração, na garantia e na materialização de uma vida digna para as pessoas, independentemente de questões de gênero e orientação sexual, que é o que nós estamos trabalhando ao longo dessas aulas, é coadunar com o resultado da violência, porque desconsideramos que determinadas pessoas têm direitos menos existentes ou menos visíveis em relação às demais. Pensemos nessa abstração como um chamado para percebermos que uma sociedade que se considera amplamente livre, amplamente justa, e que se pauta no coletivo para poder ser solidária, essa sociedade não admite esse tipo de comportamento, esse tipo de marginalização direcionado para determinados grupos por alguma característica que os complemente, que os forme. Pensar de uma forma que vá além do instrumentalismo é algo difícil. Difícil porque é complexo. Porque é muito mais simples compreender que uma legislação existe por existir, tem determinado espaço de atuação ou não, e o problema não estará resolvido, ou ao menos não haverá uma resposta para determinada situação social. É o que nós estamos verificando sobre a possibilidade de aplicar a Lei Maria da Penha nas relações homoafetivo-masculinas, porque sem uma resposta, uma ação do Estado para poder coibir esse tipo de violência, estamos afirmando, em via oposta, que essas pessoas são menos merecedoras de direitos e que podem ter suas garantias violadas sob os nossos olhos, debaixo dos nossos olhos. Dentro dessa perspectiva, é importante percebermos que, ao tratarmos de uma configuração familiar que se mostra de modo diferente, compará-la com as demais para que tenha o mesmo tipo de tratamento para resolver uma questão de violência que esteja em seu núcleo é um problema, é um erro. Qualquer generalização acaba tendo esse tipo de equívoco, não é? Então, nesse caso, não seria diferente. Se há uma legislação no ordenamento jurídico que tem a finalidade social de coibir a violência doméstica, eu esqueço a configuração de gênero e de orientação sexual das partes envolvidas e aplico a legislação para proteger a dignidade daquela pessoa. Compreendem que, se retirando os rótulos ou as características para poder compreender que a aplicação legal deve ser colocada, deve ser posta para poder permitir que o direito não seja violado, para poder garantir que aquele direito a uma vida sadia, livre, sem violência seja garantido, isso significa que nós estamos diante de uma sofisticação, de um avanço em que essa legislação ela se presta a coibir
a violência, a extirpar esse instituto social que está ao nosso lado todos os dias, independentemente de quem seja a vítima agredida naquela situação. Observemos, portanto, e já finalizando esse nosso quarto encontro, que refletir sobre as violências que podem ocorrer nas entidades familiares formadas por pessoas homoafetivas, sejam masculinas ou femininas, elas têm suas peculiaridades que devem ser consideradas. Perceber que a Lei Maria da Penha, ao trazer a configuração familiar composta por duas mulheres, significa o reconhecimento do Estado das várias entidades familiares que podem existir, é um pressuposto de que não há como negar a tutela de direitos das pessoas homoafetivo masculinas. Considerando a existência de uma legislação que tem a finalidade social de coibir esse ato de violência nas relações familiares, não se pode deixar de utilizá-la quando se trata de uma configuração familiar diferente do considerado normal ou do que está expresso na legislação de regência. E a interpretação jurídica adequada, com as balizas constitucionais, sem ferir a Constituição Federal, é o mote, é a técnica, é a ferramenta que permite que o jurista, o ator jurídico, avance para questões, muitas vezes, não localizadas na superfície da norma, mas presentes em seu conteúdo mais aprofundado. Vamos então para o nosso quiz, a fim de nós fixarmos o conteúdo que vimos durante essa quarta aula, que teve uma profundidade maior na análise da Lei Maria da Penha para as relações homoafetivo masculinas. As relações homoafetivas se assemelham às heteroafetivas em quais aspectos? Em nenhuma há a fase da lua de mel. Somente nas heteroafetivas ocorre a sensação de isolamento da vítima. Somente nas homoafetivas a vítima se envergonha de ter sofrido as agressões. Ou em ambas, há o ciclo da lua de mel, além da vergonha de ter sofrido o ato violento e da tentativa de atribuir a si a culpa pelo ocorrido. Resposta correta é a letra D, exatamente porque nessas duas configurações familiares, essas fases se conectam e acontecem. A da lua de mel, quando há o perdão da parte agredida para a parte agressora, a vergonha da parte agredida de ter sido vítima de um ato violento, muitas vezes culpabilizando a si mesma por conta do que sofreu, e a ideia de que essa culpa, ainda que seja difícil observar a sua origem, ela existe e está direcionada para a vítima e não para o agressor ou agressora. Quiz número 2. O preconceito sexual atinge sobremaneira as relações homoafetivas, as relações heteroafetivas, não existe preconceito sexual, atinge ambas as relações em simetria. Resposta correta, letra A. Exatamente pelo fato de que pessoas homoafetivas têm sim uma carga de preconceito e discriminação muito mais intensa por conta da sua liberdade sexual a ser exercida. É possível dizer que preconceito sexual não existe nas relações heteroafetivas. Dizer que o preconceito sexual não existe é também uma mentira, porque os atos de homofobia são prova disso. E dizer que atinge ambas as relações em simetria também é um erro, porque nas heteroafetivas outras questões são consideradas e não preconceito de cunho sexual. É possível falar de preconceito baseado no gênero, na hierarquização, como nós vimos na aula 1. Preconceito de cunho sexual, não. Quiz número 3. São reconhecidas como entidades familiares as relações homoafetivas, heteroafetivas e as demais que assim se constituem, as relações heteroafetivas somente, não existe definição de entidade familiar no ordenamento jurídico, as relações anaparentais somente. Por óbvio, a resposta correta é a letra A, as relações homoafetivas, heteroafetivas e as demais que assim se constituem, porque o Estado brasileiro
garante que as diferenças sejam respeitadas e não são características de gênero e orientação sexual que vão minorizar a possibilidade de pessoas constituírem suas próprias famílias. Para alguns, as relações heteroafetivas somente são entidades familiares, mas se trata de um preconceito absurdo e que precisamos deturpar, aliás, já sem tempo. Não existe definição de entidade familiar no ordenamento jurídico também, é uma afirmativa falsa, porque sim, existem. E as relações anaparentais somente, anaparentais aqui foi colocada apenas como um exemplo de entidade familiar, que é a formada por pessoas que não são descendentes diretas de si. Pode ser um tio que convive com uma prima ou algo nesse aspecto. Monoparentais são aquelas que se constituem em uma única pessoa, ou seja, uma única pessoa também pode ser considerada uma entidade familiar. Pluriparentais são aquelas que têm a ideia dos pais ali constituídos e outras pessoas da família que também convivam. Anaparentais, que são essas de várias relações que convivem mutuamente, como foi dito, e também as outras relações que se constituem a partir dessas multiplicidades de entidades familiares que podem acontecer. Bom, então, resumindo, o que nós vimos de conteúdo nessa quarta aula, que foi bastante intensa, bastante produtiva, percebemos aí que existem semelhanças nas entidades familiares, nas relações homoafetivas ou heteroafetivas, sobretudo com relação ao ciclo da violência, como percebemos. Existem também diferenças que são centrais quando tratamos de entidades familiares formadas exclusivamente por pessoas que são homoafetivas, exatamente por ter nessa composição um atributo do preconceito sexual que é algo bastante presente, bastante latente contra essas pessoas, inclusive nos dias de hoje, infelizmente. Percebemos que, dos mitos possíveis, considerar que apenas o homem pode ser o agressor, considerar que a pessoa homoafetiva tem uma certa facilidade para poder romper com seus relacionamentos afetivos e começar novos relacionamentos como se não houvesse sofrimento nesse caminho, nesse interstício. Assim como utilizar esse atributo da promiscuidade como algo inato ou generalizado às pessoas homoafetivas, isso tudo enfraquece o debate acerca da existência e da necessidade de coibição da violência doméstica nessas relações, sobretudo as masculinas, por não estarem expressamente na Lei Maria da Penha, mas que devem ter a sua incidência por ser a entidade familiar o palco onde a violência doméstica está acontecendo. E a finalidade da Lei Maria da Penha, como estudamos, é, de fato, extirpar esse nódulo social, essa chaga social, que é a violência doméstica familiar. E por óbvio, claro, quando nós percebemos que as entidades familiares podem ter todas as suas configurações, existe o respaldo constitucional e, por óbvio, gozam de direitos também oriundos da Constituição Federal para serem, para existirem, para se manifestarem enquanto família. Na próxima aula, nós vamos observar 2 casos concretos, para não parecer que apenas se tratam de ilações e reflexões jurídicas a respeito dessa possibilidade de aplicação da Lei Maria da Penha nas relações homoafetivo-masculinas, ainda que fosse algo suficiente para trazermos para o debate a necessidade dessa temática, mas nós temos já 2 decisões, uma do Rio Grande do Sul, uma do Rio de Janeiro, que aplicam a Lei Maria da Penha à vítima homoafetivo masculina, exatamente considerando os princípios constitucionais que vimos nas aulas passadas, a questão da violência poder se manifestar de diversos matizes e também a questão da interpretação jurídica extensivo-teleológica, observando a Constituição Federal como parâmetro, como espelho, como reflexo. Espero por vocês. Até lá! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet.
Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode ainda rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.